Olá, um bom dia para você. A Comissão do Senado do Futuro debateu ontem em audiência pública o projeto de lei da Câmara dos Deputados que regulamenta a desestatização do setor de energia elétrica no Brasil. A privatização da Eletrobras pode pesar no bolso do consumidor brasileiro. Veja na reportagem de Soraya Mendanha. A Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico da América Latina, a 16ª do mundo e produz cerca de 1/3 da energia no Brasil, sendo a maior geradora no país. O governo quer aprovar a privatização de 6 distribuidoras da empresa nas regiões Norte e Nordeste antes do recesso parlamentar de julho. Durante a audiência na Comissão Senado do Futuro, este representante do Instituto de Desenvolvimento do Sistema Estratégico do Setor Energético, Ilumina, disse que o sistema elétrico brasileiro funciona como se fosse um condomínio de caixas d'água que cooperam entre si. Essa lógica energética permite que você transfira água através das linhas de transmissão para os reservatórios que estão vazios. E cada uma dessas bacias sendo gerenciada por um síndico diferente, né? O que você vai ter? Cada um vai querer resolver o seu problema somente comercial. Vai haver uma disputa de preços, que é o que está acontecendo agora. A representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários falou sobre os prejuízos da privatização. Nós temos alguns exemplos como a Vale do Rio Doce, que foi privatizada em 1997, patrimônio líquido de 100 bilhões de reais, foi vendida por 3,3 bilhões. Para o diretor de distribuição da Companhia Energética de Brasília, SEB, a alegação do governo de que a Eletrobras não tem capacidade de investimento é falsa. Na verdade, não são 8,4 bilhões, como o governo informa, mas aproximadamente 2,5 bilhões. A Eletrobras teria que ter, por ano, 2,5 bilhões. E a geração e a transmissão, no ano passado, deram um lucro de 4,7 bilhões de reais. Portanto, não existe nenhum motivo para privatizar a Eletrobras. Para ele, a conta, mais uma vez, vai sobrar para o consumidor. Haverá aumento na tarifa de energia elétrica ao povo brasileiro, variando de 4,2% a 16%. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirma o possível aumento. Como uma parte menor da renda hidráulica vai ser alocada ao consumidor, a tarifa pode aumentar, sim. Pagamos uma tarifa elétrica das mais altas do mundo. E como o próprio presidente da ANEEL, Romeu Rufino, declarou em uma oportunidade, caso ocorra a privatização conforme está sendo colocado, a tendência é um grande aumento nas tarifas do setor elétrico. Não aumenta salário, não aumenta a aposentadoria e aumenta as despesas. Como é que você vai viver? Ué, difícil demais. A gente só trabalha agora para comprar gás, pagar a conta, a água, a luz, né? Aí o que a gente vai fazer? O leilão de privatização das 6 distribuidoras está previsto para o dia 26 de julho. A data está em edital publicado hoje no Diário Oficial do Governo Federal. Isenção de pagamentos de taxas para rádios comunitárias e debates sobre venda de dados pessoais dos brasileiros pelo SERPRO foram alguns dos assuntos que movimentaram a semana aqui no Senado. Por isso, vamos conversar com a jornalista Sheila Assunção, da Agência Senado, que comenta os principais fatos que marcaram a semana. Bom dia, Sheila. Bom dia, Tiago. Realmente, os debates marcaram a semana. Foram 13 audiências públicas de segunda até quinta-feira, realizadas nas comissões do Senado. Uma delas, Tiago, na Comissão de Fiscalização e Controle, tratou de um assunto que mexe com todos nós, a denúncia de que sobre a venda de dados pessoais dos brasileiros que estaria sendo feita pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A diretora-presidente do SERPRO, Maria da Glória dos Santos, negou que a empresa tem essa conduta. Ela disse que o acesso aos dados processados pelo SERPRO só é permitido desde que devidamente autorizado e todo o processo é monitorado e controlado por certificação digital e marca d'água. Agora, Sheila, além desses debates, houve também alguma votação importante? Com certeza. O plenário finalizou na quarta-feira a votação do projeto que prioriza a identificação e correção de problemas visuais e auditivos em programas de assistência à saúde de alunos, como Saúde na Escola.
Como o texto foi aprovado com mudanças, terá de voltar à Câmara dos Deputados. E tem mais algum projeto que você destaca? Tenho sim, mas esse ele foi aprovado na Comissão de Educação e vai passar ainda por mais uma, a de Constituição e Justiça. De acordo com o PLS 410 de 2017, as rádios comunitárias poderão ficar isentas do pagamento de direitos autorais ao ECAD. Para os defensores do projeto, a medida viabiliza a continuidade dos serviços prestados pelas rádios comunitárias nos locais em que elas atuam. Agora, Tiago, eu finalizo minha participação aqui mostrando essas fotos lindas do Pedro França com a iluminação rosa na cúpula do Senado. Sim, o Congresso ganhou essa iluminação para lembrar o mês de conscientização com respeito à doença rara conhecida como LAM. Ela ataca os pulmões e muitas vezes é confundida com enfisema, asma ou bronquite. Isso mesmo. E olha, essa cor rosa fica até esta sexta. E agora sim, eu fico por aqui. Até a próxima semana. Até a próxima semana, Sheila. E agora a gente confere as atividades do Senado programadas para hoje. A sessão plenária do Senado de hoje vai ser para discursos e comunicações dos parlamentares. Está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. Já às 9h30, haverá audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O tema, a educação e os 30 anos da Constituição Federal. E à noite, às 20 horas em Brasília e 19 horas no Mato Grosso do Sul, senadores da Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial fazem audiência pública na Câmara Municipal de Dourados para discutir o tema atualização e sistematização das normas comerciais e empresariais brasileiras. Na próxima terça-feira, a Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado Federal, realiza o seminário Cenários Fiscais e Prioridades Orçamentárias. O objetivo do seminário é antecipar cenários fiscais e orçamentários, além de debater questões como planejamento estratégico, equilíbrio fiscal e a retomada da sustentabilidade da dívida pública. Nós perdemos a capacidade de planejar e de olhar para frente, quer dizer, para onde o país quer ir. Quanto nós queremos crescer? Quais medidas precisam ser tomadas para voltar a crescer e aumentar a renda das famílias, voltar a aumentar a geração de emprego? Então, o seminário nasce nesse contexto de tentar discutir especificamente as questões fiscais, de financiamento das políticas públicas e com viés também de discutir o planejamento orçamentário. Se a gente conseguir dar maior racionalidade para o processo orçamentário, melhorar a qualidade da política fiscal, nós vamos conseguir também criar mais mecanismos e mais espaço para financiar mais políticas públicas, né, de maneira mais eficiente e de maneira mais eficaz, atingindo os objetivos maiores. Além de parlamentares, vão participar do encontro especialistas, representantes do governo e de instituições privadas. O seminário vai ser aberto com uma palestra do ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e depois serão realizadas 3 mesas de debates. A primeira mesa sobre os cenários fiscais, desafios e dificuldades para superá-los. Depois serão debatidas as providências imediatas para enfrentar os desafios fiscais nos próximos 4 anos. E o tema do último debate é De olho no futuro, a reforma do processo orçamentário e a consolidação fiscal. Que o Brasil consiga escapar da armadilha fiscal do baixo crescimento. Quer dizer, nós estamos há anos com taxas de crescimento inferiores àquelas que o Brasil precisa para ingressar no mundo dos países desenvolvidos. Um orçamento que está totalmente engessado, quer dizer, não é só 80%. Se você adicionar outras obrigações, quase 100% da despesa está previamente definida. E além, como você não consegue reduzir a rigidez da despesa, você não consegue fazer a reforma tributária que precisa ser feita. As duas coisas estão umbilicalmente amarradas. O seminário vai ser realizado no auditório do Interleges, no Senado Federal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço virtual ifi@senado.leg.br. Junho chegou e trouxe as festas juninas, muitas gostosuras e também muita atenção e cuidado redobrado nessa época do ano, principalmente quando cai junto com a Copa do Mundo. Entenda o porquê na reportagem de Soraya Mendanha.
tempo de festa junina, época de saborear comidas típicas, dançar quadrilha e curtir uma fogueira no friozinho. Mas essas festas tão tradicionais na cultura brasileira trazem com elas um tema polêmico. É que nos meses de junho e julho também aumenta o número de balões e de fogos de artifício. Sensível ao tema, o Senado analisa 2 projetos de lei. Um aumenta a pena para quem fabricar, vender ou soltar balões. Já o outro permite a soltura de balões sem potencial de incêndio, desde que ela seja feita nos meses de junho e julho, para garantir a cultura popular da festa junina. Além disso, a Comissão de Direitos Humanos vai analisar uma sugestão legislativa que proíbe fogos de artifício com ruído. As pessoas usam fogos que são perigosos e de formas inadequadas. Então, acho que tem que ter um processo de educação das pessoas. Tem que ter uma regulamentação na fabricação desses fogos, porque depois que eles são fabricados, eles vão ser consumidos. A soltura de balões é algo extremamente perigoso para o tráfego aéreo e bem como para queimadas em florestas, em áreas secas. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina revela, nos últimos 10 anos, o manuseio inadequado de fogos de artifício levou à internação hospitalar de mais de 5.000 pessoas na rede pública de saúde. Dessas, 114 não resistiram aos ferimentos e morreram. São registradas, em média, 40 internações por mês por causa de acidentes com fogos. O número costuma dobrar no mês de junho. Segundo o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, as consequências desses acidentes podem ser graves. Há mutilações dos dedos, a pessoa pode perder um ou mais dedos, às vezes até a própria mão. Ele recomenda o que fazer em caso de queimaduras. Pode-se usar um pouco de água corrente, mas não tocar, não fazer nada e deve sim imediatamente procurar um serviço médico mais perto possível. No caso dos balões, os movidos a fogo são piores porque podem provocar incêndios, mas os ecológicos, que funcionam a ar quente, também são perigosos por perturbar o tráfego aéreo. De acordo com o estudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, de 2001 até este ano, foram registradas 26 colisões com balões. É um impacto na ordem de 100 toneladas, né? E você pensar que um avião ele foi projetado para aguentar um impacto, né? Pelo menos ele é homologado para aguentar o impacto com uma ave em torno de 2 quilos, né? Nenhuma aeronave suportaria o impacto de 100 toneladas. Este médico relata que o tratamento de queimaduras pode ser complicado e deixar sequelas. Eu tenho crianças, por exemplo, que eu acompanho desde os 5 anos de idade no setor de queimados, né? E que eles são, depois dos 30 anos, ainda requer ainda tratamento para corrigir problemas com a sua cicatriz de queimadura. E fica a dica para garantir a alegria das festas juninas. Descondicionar essa coisa cultural, civilizatória de comemorar o São João utilizando fogos de artifício. Entrou em vigor nesta sexta-feira a lei que libera a empresa Pré-Sal Petróleo para comercializar a parcela da União no petróleo e gás natural da camada do pré-sal. A empresa pública foi criada há 5 anos para gerir contratos de partilha de produção, comercializar petróleo e gás natural e representar a União em acordos de exploração dos hidrocarbonetos. Com isso, será possível realizar leilões para gás natural e refino sob a coordenação da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Outras 2 novas leis também entraram em vigor hoje. A que permite a comercialização entre os estados de produtos alimentícios produzidos de forma artesanal, desde que submetidos à fiscalização de órgãos de saúde pública dos estados. E a que amplia a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, também conhecida como Entorno de Brasília. 12 municípios passam a fazer parte do entorno. Cabeceira Grande, de Minas Gerais, e ainda São João da Aliança, Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Niquelândia e outros 7 municípios de Goiás. As leis foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Agora é hora de saber os destaques do programa Parlamento Brasil desta sexta-feira. E quem traz as informações é o jornalista Hermes Coelho.
Olá, a gente parou um pouco as gravações do Parlamento Brasil para trazer para você os destaques do programa que estreia logo mais às 8 da noite. Em uma reportagem feita pela TV Câmara, você vai ver os esforços que estão sendo realizados na Câmara dos Deputados para regulamentar o uso de drones em todo o país. Os aeromodelos deixaram de ser apenas uma brincadeira de aficionados e ganharam um novo apelido, drones, que em inglês significa zangão. Esses veículos aéreos não tripulados são usados em filmagens amadoras ou profissionais. Em uma matéria feita pela TV Assembleia do Ceará, você vai ver o dia da inauguração do hub da companhia aérea Air France em Fortaleza. Com o hub vão ser ofertados de início 3 voos diretos por semana para Amsterdã, às terças, quintas e sábados, e 2 rotas para a capital francesa, às sextas e domingos. A previsão é que em outubro Fortaleza ganhe mais um voo direto para Paris. Além disso, em uma reportagem feita pela TV Assembleia de Minas, você vai ver os esforços que estão sendo realizados pelos deputados federais e estaduais para discutir a privatização da Eletrobras. O país abrir mão do seu setor elétrico e das suas fontes de energia e de água é abrir mão da sua soberania. E no quadro Vitrine, você vai ver a campanha que uma universitária gaúcha fez para levar crianças negras da periferia de Porto Alegre para assistir ao filme Pantera Negra nos cinemas. Uma ideia que juntou a vontade de levar quem nunca pode ir ao cinema pelo alto custo e também assistir um filme onde o povo negro se sentisse representado. Então, chegar num filme de super-herói da Marvel e ver todo aquele elenco negro, eu acho que é maravilhoso. Eu não tive isso na minha infância, né? Todos os atores, todas as mulheres têm o cabelo natural, o cabelo afro. Então, eu acho que esse filme vem para passar uma mensagem muito forte para as crianças, que é a questão de representatividade, de identidade. Não perca o Parlamento Brasil, aqui na TV Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.